Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maite Barcelos e hoje vim também fazer uma outra parte da carência afetiva, de como é falado isso na psicologia, essa necessidade, né? A carência afetiva ela é vista como uma necessidade de afeto, né? Que ficou faltando ali, geralmente na fase da infância e que na fase adulta ela se reflete através de até de gatilhos. Como carência afetiva ela é um estado emocional, ela não é um sentimento e sim um estado emocional, portanto ela oscila e ela vai se apresentar de várias formas. Dentro da psicologia, eles classificam como 4 dinâmicas comportamentais. Dentro delas existe, a primeira é a carência de aprovação, a carência de atenção, a carência romântica e a carência de pertencimento. Então eu vou falar primeiro da carência de aprovação, que é a validação, né? A pessoa ela depende da aprovação, da opinião alheia para se sentir segura, para se sentir é, validada, querida, amada, moldando suas escolhas para evitar a rejeição e garantir elogios. Então, até uma forma de uma submissão, uma subserviência, ficar ali para poder se sentir amado e não ter a dor da rejeição. É tudo fugindo dessa dor de se sentir rejeitado, que vem lá da infância. São vários processos, isso é preciso realmente fazer uma investigação, e dentro da terapia você vai fazer. Eu aconselho também o Consciência Sistêmica, que é do Fernando Freitas, a Luísa Freitas e a Carla Queiroz. Eles trabalham muito essas questões. Tem a constelação familiar como uma ferramenta, tá? Porque para fazer a constelação familiar você precisa de profissionais sérios. A gente acabou vendo que a constelação familiar foi banalizada, mas justamente por um mau uso, assim como várias outras formas de profissão, onde existe um mau uso de uma ferramenta, acaba sendo banalizado e pega uma fama ruim, né? Como se não funcionasse. A constelação familiar ela é uma ferramenta excelente, mas precisa de um facilitador, um profissional que saiba do que está fazendo e que ele seja sério, que ele seja profissional e não fique brincando com a vida das pessoas. Então, a importância de se investigar a raiz de onde vem essa dor da rejeição, que é a maior, acho que é a maioria dos seres humanos tem a dor da rejeição. A gente, por medo de ser rejeitado, ou a gente já rejeita, ou a gente fica ali submisso, subserviente ao outro, né? Então, como já diz, a gente fica aqui nessa carência da aprovação, fica ali buscando validação por ser visto, e isso não precisa ser só de relacionamento afetivo, pode ser do relacionamento de esperar isso dos nossos pais, né? Todo filho ele quer ser visto e amado pelos pais, então ficar ali o filho submisso, subserviente, ou o filho revoltado que dá muito trabalho, muitos problemas, né? Traz muitas questões para chamar a atenção daqueles pais para si. Outra também é nas relações profissionais, também a pessoa fica ali aceitando tudo, não sabe dizer não, justamente para não sofrer a rejeição. E nas relações de amizade, também se submeter aos grupos, né? A gente vê muito isso na época de adolescente, porque os adolescentes precisam, é uma fase que a gente precisa andar em grupo, a gente precisa da validação do grupo pelo medo da rejeição, isso é uma questão de sobrevivência. E na fase adulta também, né, algumas determinadas amizades, a gente fica ali aceitando certas relações abusivas de amizade também, para não sofrer a dor da rejeição. Agora eu vou para a carência de atenção, de visibilidade. Essa carência é a necessidade constante de ser o centro das atenções, sentindo-se ignorada ou insuficiente quando não recebe respostas
imediatas ou validação constante. Se você conhecer uma pessoa que ela precisa estar o tempo todo em evidência, que ela tem que ser o centro das atenções o tempo todo, então, esse é a carência de atenção, da visibilidade. Ela precisa ser o foco sempre, senão ela não se sente vista, ela não se sente amada e querida, ela se sente ignorada. É diferente da rejeição, a dor do se sentir ignorado, de não se sentir importante. Existe aí uma vaidade também, né? Um ego ali da vaidade, de que precisa ser a evidência, ser sempre o mais, o primeiro. Então precisa trabalhar essa ferida de se sentir ignorado, que é a carência de atenção. Ai, foi. Pronto, voltei aqui, fui interrompida aqui por uma ligação. E a carência romântica, a carência afetiva, que é o foco intenso em encontrar um parceiro, ou a carência afetiva aqui, que fala da carência romântica, justamente pelos afetos que nós temos em relação, que está relacionado a relacionamentos afetivos, ou seja, relacionamentos aonde você tem um casamento, um namoro, é diferente dos afetos de amizades e família, mas a pessoa que você está ali se relacionando sexualmente ou que você queira ter uma relação afetiva, algo a mais, que venha de namoro, casamento, esse tipo de relação, que é a carência romântica. É quando a pessoa ela tem um foco intenso em encontrar um parceiro ou manter um relacionamento a qualquer custo, porque ela não consegue ficar sozinha. Sabe aquela pessoa que vai, termina um relacionamento, já começa outro, porque ela não sabe ficar com ela mesma, ela precisa estar o tempo todo namorando alguém? Ela não consegue ficar solteira. Então, muitas vezes, a pessoa idealiza o outro e tolera comportamentos abusivos, tóxicos, violentos, por medo de ficar sozinha, né? Então, isso aqui é complicado porque a pessoa ela não se vê solteira, ela não consegue, ela tá então isso é muito perigoso porque você está o tempo todo se relacionando e aí você acaba tendo relacionamentos altamente perigosos para a sua sobrevivência também, porque a pessoa aceita qualquer coisa. Então, se você aceita comportamento violento no outro, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo de jeito nenhum. Que é daí para acontecer um crime, né? E pode ser um crime que possa chegar até num assassinato, né? Você está tolerando, quanto mais tolerante você vai se tornando dentro de uma relação abusiva, violenta, você perde totalmente ali o respeito do outro e ele vai fazer o que ele achar melhor. E se for uma pessoa que possa vir a cometer um crime, ou ela vai te deixar num estado vegetativo ou te deixar num estado muito danificado. Às vezes a gente vê várias pessoas que passaram por isso, de ou perde a vida ou perde a sua forma de viver saudável de antes, né? Pode perder um membro do corpo, ter uma deformação, às vezes, né, de um ataque severo, de uma desfigurar, né, a forma física do outro. Então, como é importante a gente trabalhar as nossas carências, as nossas mazelas, os nossos problemas emocionais, para que a gente possa ter uma relação saudável na vida, com a vida, com o outro, a importância de mudar essa forma de ser na carência emocional. Porque quando a gente trabalha isso, a tendência é a gente ter uma vida muito mais saudável e melhor, tudo vai melhorar, do que ficar vivendo assim aos trancos e barrancos e aceitando as migalhas que os outros podem nos dar, né? Porque a questão não é o que o outro faz, é o que eu permito com que ele faça comigo. E eu só vou permitir
ser amada e respeitada quando eu faço isso por mim. Porque se eu não tenho essa visão, eu aceito qualquer coisa, achando que tá bom, achando que, ai, pelo menos fez isso, né? Eu já ouvi uma vez uma cliente, né, em atendimento, paciente, falar assim, primeiro eu não falo paciente, mas eu falo, é cliente, né? Falar assim, ah, mas pelo menos ele não me bateu, né? Mas no relacionamento ela sofreu um terror psicológico muito grande, agressões verbais, de colocar abaixo de zero, né? De ser chamada de feia, de você não serve para nada, e tá ali aceitando aquilo. Ah, mas pelo menos ele não me bate, né? E isso pode ser também o contrário, tá? Pode ser de mulher para homem também, né? Do homem não ser agredido fisicamente, mas também sofrer violência psicológica. Não é só do homem para a mulher, da mulher para o homem também. E relações também homoafetivas também, tá? E, e para trabalhar isso na pessoa não foi fácil. Trabalhar isso nessa mulher, nessa cliente que falou, pelo menos ele não me bate. Mas ele fazia coisas terríveis porque ela não tinha esse conhecimento dela, esse amor próprio, autorrespeito, nada disso. Ela tinha uma autoestima totalmente destruída. E a carência de pertencimento, né, que é a necessidade profunda de se sentir parte de um grupo ou história, leva o indivíduo a forçar vínculos ou a anular a própria identidade para caber em um espaço onde não é convidado. A gente vê muito a lei do pertencimento, ela existe no sistema familiar. E a gente tem vários exemplos do quanto a gente se sabota para pertencer ao sistema familiar. E muitas vezes esse padrão é negativo, é nocivo, faz mal, é doentio, mas para ter a necessidade de pertencimento àquela família, a família de origem, a gente se mantém com esses comportamentos que estão nos prejudicando. E aqui a gente vê na carência de pertencimento a pessoa agir assim também, né? Ter comportamentos autodestrutivos para poder se sentir parte daquele grupo, daquela história, né? Que faz com que a gente force até vínculos e anule a nossa própria identidade para caber. A gente vê também essa carência muito comum das pessoas até sofrerem lavagem cerebral para caber em seitas. A gente tem vários tipos de seitas aí, né? De seitas religiosas, de grupos religiosos, e a pessoa ela fere a própria natureza para poder pertencer. E muitas vezes a carência afetiva ela nos deixa de uma forma tão assim longe da gente mesmo, a gente está tão distante da nossa própria natureza, de quem nós realmente somos, né? Esse amor próprio que faz com que a gente fique muito vulnerável, e a lavagem cerebral é um mecanismo muito forte. E aí então você vai, para se encaixar nessas crenças, nesses determinados grupos, para você se sentir uma pessoa viva e importante, aceita determinados padrões e comportamentos muito severos desses grupos de seitas, de rituais, enfim, tem vários grupos aí perigosos, até grupos terapêuticos também. Eu vi na Netflix, mas já tem muito tempo, que é A Indústria da Cura, era um documentário que falava de várias formas de curas que ficou na moda, que o pessoal vai, e teve um templo de yoga, de meditação, que faziam coisas assim absurdas, tipo quando teve lá no João de Deus, que ele usava uma religião, que é no caso o espiritismo, ele usava o nome de Deus para cometer aqueles abusos com as mulheres, aquelas atrocidades ali. Como a gente vê em várias vertentes religiosas, o se utilizar do nome de Deus, ter essa blasfêmia, falar um absurdo em nome de Deus para poder se aproveitar da vulnerabilidade do outro que está ali buscando desesperado uma ajuda. Então, na Indústria da Cura tinha lá também um templo de yoga que as pessoas sofriam abusos severos
principalmente as mulheres com rituais lá de sexo, enfim. Então, por isso que a importância que eu trago aqui para não falar desses casos, que eu até quero trazer sobre esses casos também, sobre essas seitas, quero fazer um vídeo sobre a lavagem cerebral, que é até também relacionado a captura para tráfico humano, principalmente na internet, que é onde eles migraram, que ficou muito fácil fazer isso, mas justamente se aproveitando da vulnerabilidade emocional das pessoas. Por isso a importância de se trabalhar a saúde mental. A carência afetiva, ela é um ponto-chave importante de ser trabalhado dentro da gente, porque é muito fácil você ficar vulnerável com essas questões emocionais mal elaboradas. Aí você viu quantos problemas que eu trouxe aqui da pessoa ter essas questões da carência afetiva, com que faz com que ela se torne submissa, com que ela fique ali à disposição do outro. Eu fiz um outro vídeo que eu falei também das 4 formas principais da carência afetiva, que torna que faz com que a gente se torne um vampiro emocional também, né? Eu falei também da carência afetiva que levou uma mulher a engolir drogas e ser presa na Turquia, porque ela foi também capturada por essa indústria aí do tráfico humano, que é muito rentável e é muito mais fácil, porque você não precisa sequestrar a pessoa, você faz uma lavagem cerebral nela e ela vai até você. Então no caso dessa mulher, eu fiz um vídeo aqui sobre os perigos da carência afetiva, que fez uma mulher parar no tráfico humano, ela como mula de drogas, e depois ela seria usada por uma outra forma, só que ela teve sorte de ter sido presa, porque se ela passa com aquela droga, sabe lá o que teria acontecido com ela, e ela, porque ela era uma mulher jovem de 24 anos, bonita, provavelmente ela iria para o tráfico sexual, ia ficar escrava sexual em cativeiro, enfim, aquelas atrocidades que no canal da Dani Boggioni ela relata bem. Tem vários vídeos lá sobre a maneira como essas pessoas são capturadas para o tráfico humano, principalmente mais as mulheres. E o que leva vários especialistas já falaram no programa da Dani, é justamente essa carência afetiva, que faz com que a pessoa fique vulnerável a esse tipo de ação, porque é muito mais fácil você fazer uma pessoa sofrer uma lavagem cerebral quando ela não tem o discernimento dela, quando ela não tem o amor próprio, o autorrespeito, a visão, o discernimento de si, a sua integridade, uma autoestima saudável, uma pessoa que está bem consigo mesmo, com esses problemas, essas questões emocionais que todos nós temos, mas que nós precisamos estar alerta, ter o conhecimento e trabalhar isso. Porque por mais que você faça terapia e se trabalhe, vai ter um momento ou outro na sua vida lá na frente que vai acontecer algo que vai trazer um gatilho, mas como você tem esse autoconhecimento, você vai saber lidar com isso e buscar ajuda, e não cair na malha do crime, enfim, e de relacionamentos abusivos, destrutivos, enfim, que possa acontecer aí um crime, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você achou que esse vídeo te ajudou, que foi legal para você, dê um like, compartilha, se inscreva aqui no canal, ajude o meu canal a crescer, porque o meu objetivo é trazer informação e ajuda para a saúde mental da humanidade, ser um foco ali, um ponto de informação útil, de auxílio, de ser uma ferramenta de servir a Deus, de servir a vida, de ser um ponto de luz na humanidade, e a gente fazer essa corrente, né? E trazendo também, trabalhando a espiritualidade junto com a saúde mental, que eu acho que eles andam juntos. Sem radicalismo, sem fundamentalismo, sem fanatismo, nada disso, e sim com discernimento, com equilíbrio e com paz. É isso, gente. Muito obrigada e até um próximo vídeo.